Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Paulo de Física para discussão de mais um assunto. Hoje o assunto de aula seria o efeito fotoelétrico, tá legal? Eu vou começar aqui pela ilustração, pessoal, depois eu mostro um esquema um pouquinho melhor do que o meu desenho, né? Meus desenhos morféticos, né? Então é o seguinte, aqui eu estou usando uma chapa de um metal, tá legal? Poderia ser uma chapa, poderia ser qualquer corpo, né? Mas o efeito fotoelétrico, ele acontece na maioria das vezes quando se utiliza metal, tá bom? Inclusive, isso é observado na prática, né? Lembrando que no metal, o que prevalece, o tipo de ligação química que existe entre os átomos é a ligação metálica, tá legal? Entre esses átomos, na verdade, né, eles são íons positivos, na verdade, são íons positivos de metais, e passeando ao redor desses átomos, digamos assim, existem os chamados elétrons livres, né? Eles circulam, na verdade, por todo o metal, tá certo? Passando por todos os átomos. Na literatura, esses elétrons, às vezes, são chamados de mar de elétrons, né? Eu prefiro chamar de elétrons livres, né? E eles estão presentes na totalidade do metal, tá bom? Entender, pessoal, aqui, apesar de ser um assunto discutido em outra aula, né? Na aula de ligação química, onde nós discutimos lá tanto a ligação iônica, a ligação covalente, tem a ligação metálica, que é essa que eu estou tentando resumir para vocês, né? É interessante saber o tipo de ligação que existe entre os metais, mesmo para o entendimento futuro do efeito fotoelétrico, tá bom? Então, como é que vai acontecer, pessoal? Então, você tem um pedacinho de metal, tá certo? Seria interessante que esse metal estivesse na forma não oxidada, né? Formando óxidos, né? Que não tivesse óxidos na presença aqui do metal, junto com o metal. Então, o que vai acontecer? Então, ondas eletromagnéticas, né? Ou seja, radiação, ela vai incidir no metal, tudo bem? O que acontece quando a radiação, uma determinada radiação, né, que tem lá suas propriedades, frequência, comprimento de onda, como nós vimos em outras aulas, né? Então, o que acontece, o que vai às vezes acontecer? Então, às vezes nós observamos, né, depois que essa radiação incidiu sobre o metal, às vezes nós observamos que elétrons, né, são arrancados desse corpo, né? Então, eu disse para vocês que os elétrons estão presentes no metal, a radiação vai incidir sobre o metal e elétrons vão ser o quê? Ejetados, vão ser o quê? Arrancados, tá bom? Então, isso, pessoal, a grosso modo, é o chamado efeito fotoelétrico, tá legal? Então, se eu fosse definir bonitinho, seria isso daqui, ó. É a emissão de elétrons de um corpo, no caso aqui um corpo metálico, né? Pode acontecer com outros corpos que não sejam metálicos, mas na maioria das vezes nós observamos o fenômeno em metal. Então, de novo aqui, ó, é a emissão de elétrons de um corpo quando sobre esse incidem, na verdade, né, no plural, ondas eletromagnéticas, tá certo? Que seria o quê? A radiação, tá bom? Eu prometi que ia mostrar uma figura aqui do meu livro, né? Uma figura um pouquinho melhor do efeito fotoelétrico, então promessa é dívida, tá bom? Então temos aqui, ó, olha lá, pessoal, nós temos na verdade o esquema, né, melhorado em relação ao que eu fiz aqui no meu caderno, né? Então a radiação ou ondas eletromagnéticas, chamem do que quiser, né, incide sobre o metal e o que se observa? Observa que elétrons são arrancados, são ejetados. E já, pessoal, dá para colocar ou propor aqui uma aplicação tecnológica, né, que é a chamada fotocélula. Então, o que você tem? Dentro de uma ampola de vidro, tá certo? Aqui um ambiente de vidro, né? Você tem o quê? Você coloca aí duas chapas metálicas, sendo que uma do circuito as duas estão ligadas a um circuito elétrico externo, sendo que uma delas nós temos o polo negativo e da outra o polo positivo. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, aqui dentro nós temos vácuo, nós tiramos todo o ar que tem aqui dentro, tá legal?
uma radiação bombardeia uma dessas chapas, que é o polo negativo, e os elétrons são arrancados dessa placa polarizada negativamente. Ou seja, os elétrons não vão voltar porque ela tem o quê? Um potencial negativo. Então, ejetado os elétrons, tá legal? E o que acontece? Eles aqui eles chegam até o quê? A placa positiva, tá certo? Então, você acabou produzindo o quê? Uma corrente elétrica. Aqui está o sentido convencional, né, pessoal, da corrente elétrica, né? Mas o sentido prático é que os elétrons chegam aqui, eles são arrancados da placa polarizada negativamente, chega até a placa polarizada positiva e daqui escoam para um circuito externo. O A significa um amperímetro, né, que serve para medir o quê? A corrente elétrica. E essa corrente elétrica, esses elétrons que vão compor essa corrente elétrica, são utilizados aí para alguma finalidade. Tá legal? Então aqui nós temos a aplicação, uma das aplicações do efeito fotoelétrico. Tá legal?